Olá, alunos do segundo ano. Vamos para mais um momento de estudo. Hoje conversaremos sobre lei de Ohm e Pouillet. Falaremos de circuito elétrico. Esse circuito elétrico deve ser simples. E também de diferença de potenciais. Como determinaremos a diferença de potencial entre dois pontos. Estamos na apostila número 5, aula 55. Circuito elétrico simples, lei de Ohm e Pouillet. Então, quando eu tenho um circuito simples, o que seria um circuito simples? É aquele que apresenta um único caminho para os portadores de cargas elétricas. Então, nesse circuito simples, através da lei de Ohm e Pouillet, determinaremos a diferença de potencial entre dois pontos. De qual maneira? Saindo do ponto em questão, por exemplo, diferença de potencial do ponto A e B. Então, eu vou sair do ponto A, vou até o ponto B e vou somando a diferença de potencial que ficou em cada elemento. Então, eu tenho aqui de A até B, eu tenho a diferença de potencial do resistor 1. Conforme eu vou me dirigindo do ponto A até o ponto B, o sinal que antecede o elemento é o sinal que eu coloco aqui na minha expressão. Positivo, então ficou diferença de potencial do resistor positivo. Cheguei no elemento E1, no terminal negativo, então menos E1, mais diferença de potencial do R2, que é a resistência vezes a corrente, mais a diferença do R3, mais E2, mais a diferença de potencial do R4, menos E3. Se eu estivesse calculando a diferença de potencial de B até A, então sairia de B, chegaria até A, com o mesmo raciocínio, sabendo que a diferença de potencial de A até B é igual a menos a diferença de potencial de B até A. Então, quando nós temos um circuito elétrico simples, os portadores de carga elétrica possuem apenas um caminho para circular no circuito. Aí nós podemos determinar também a corrente elétrica, como nós vamos escolher um ponto, saindo desse ponto e retornando até esse ponto, nós temos que a diferença de potencial é zero. Então, ficaremos com uma tensão, se tivermos geradores, então teremos a somatória das forças eletromotrizes dos geradores menos a somatória das forças contra a eletromotriz dos nossos receptores, dividido pela resistência equivalente do circuito, vai dar nossa corrente. Então, dessa maneira, eu consigo também calcular a corrente elétrica num circuito simples. Somatória dos geradores menos somatória dos receptores, dividido pela resistência elétrica equivalente no circuito. Lembrando que no circuito em série, nossa resistência equivalente é apenas a soma de todos os elementos. Então, nós temos a convenção de sinais aqui. Então, quando eu tenho um resistor, a diferença de potencial de A até B, considerando que a corrente elétrica foi da esquerda para a direita. Então, a corrente elétrica chega primeiro no ponto A, então aqui eu coloco positivo. Então, do outro lado tem que ser negativo. E a diferença de potencial de B até A é só a gente trocar o sinal, vai ser menos RI. No gerador, quando a corrente flui da esquerda para a direita, então nós temos que a diferença de potencial de A até B é menos E, e a minha diferença de potencial de B A vai ser mais E. No receptores, nós temos que a diferença de potencial de A até B, cheguei primeiro no mais, então vai ser E. E a minha diferença de potencial de E para A, cheguei primeiro no terminal negativo desse elemento, então vai ser menos E. Então, com essas informações, vamos resolver alguns exercícios. A seguir, exercício 1. A seguir, temos representado um circuito esquemático dotado de geradores, receptores e resistores. Observamos que esse circuito é um circuito simples. Os portadores de carga elétrica têm apenas um caminho para circular, e tem a intensidade e o sentido da corrente elétrica. Então, temos esses dois elementos que podem ser geradores ou receptores. Sempre quando eu tiver um gerador, então a corrente elétrica sai do terminal positivo. Então, se esse cara for gerador, a corrente elétrica fluirá no sentido horário. Se esse cara for gerador, então a corrente elétrica do circuito será no sentido saindo do positivo e indo para o negativo, então tem que ser anti-horário. Aí o que nós vamos observar? Quem tem a maior força eletromotriz?
20 é maior que 10, então o 20 volts vai ditar o sentido da corrente elétrica no circuito. Então o nosso sentido vai ser o sentido horário, porque 20 volts é maior do que 10 volts. Agora determinamos o sentido horário, falta determinarmos a intensidade da corrente elétrica. Então, o que nós vamos fazer? Vamos considerar um ponto A, saindo do ponto A, vou dar uma volta, retornar no ponto A, então pela lei de Ohm por E, a diferença de potencial do ponto A até o ponto A, então eu tenho que sair do ponto A, vir fazendo a somatória das diferenças de potenciais e retornar ao ponto A. Mas a diferença de potencial do A até o A vai ser zero. Então, o que nós temos aqui? Então, eu peguei, considerei que o sentido da corrente é essa, então a corrente chega primeiro nesse terminal, coloquei mais, aqui menos. No meu receptor não mexe em nada, aqui a corrente elétrica, considerando esse sentido, chega primeiro nesse terminal, então esse é positivo, ele é negativo, continuando mais, menos, mais, menos. Então a gente vem, saindo do ponto A, 3i, mais 10i, o sinal que eu encontro primeiro é o sinal que eu coloco na expressão, mais 2 vezes i, que é a diferença de potencial, R vezes i, mais 4i, mais 1i, menos 20, tudo isso é a diferença de potencial de A até A. Então, o que nós fizemos? 2i mais 4i, 6i. 6i mais 1i, 7i, mais esses 3i, 10i. 10i, então eu tenho 10i menos 20 com mais 10, menos 10. Só que essa diferença de potencial é zero, então colocaremos zero aqui. Então ficou 10i menos 10 é igual a zero. Menos 10 passa para o outro lado, mais 10. Ficou 10i é igual a 10. Esse 10 passa dividindo, i é igual a 10 dividido por 10, que deu 1 ampere. E tem B, a diferença de potencial do ponto A até o ponto B. Então, a diferença do ponto A até o ponto B, saio do ponto A, vou percorrer no circuito até chegar em B e faço a somatória da diferença de potencial. Então, vai ser 3i mais 10 mais 2i. Mais o i vale 1 ampere. Então, ficou 3 vezes 1, 3. Mais 10, 13. 2 vezes 1, 2. 2 volts. Então, ficou 3 mais 10, 13. Mais 2, 15. Então, a diferença de potencial do ponto A até o ponto B ficou 15 volts. 3 vezes 1, mais 10, mais 2 vezes 1, 2, mais 3, 5, mais 10, 15. Item C, diferença de potencial de B a. Lembrando que a diferença de potencial de B até A é igual a menos a diferença de potencial de A até B. Já poderia colocar 15 volts. No entanto, eu posso falar que a diferença de potencial de B até A, então vou sair de B e vou chegar até A. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes i, menos 10, menos 3 vezes i, cheguei no potencial A. Então, sei lá, aqui ia ficar VB, pega esse VA aqui positivo, joga para lá. Então, ficou VB menos VA e continua a nossa expressão. VB menos VA, que é a nossa diferença de potencial, vai ficar devo 2, devo 10, devo 12, com devo 3, devo 15, menos 15 volts. Se alguém lembrar que é só trocar o sinal, fica bem mais simples. Potencial elétrico do ponto A, sabendo que o ponto B está aterrado. Se o ponto B está aterrado, aqui é a representação da Terra, tudo bem? Então significa que esse potencial é neutro, o potencial dele é zero. Então a gente continua. A diferença de potencial de A até B é a potencial de A menos o potencial de B. Mais a diferença de AB, nós já determinamos que foi 15 volts. Potencial em B, devido estar ligado à Terra, é zero. Substituindo, então 15 é igual a VA menos zero. Potencial de A é 15 volts. Determinar quais elementos são geradores e quais elementos são receptores. Então, quando nós fizemos aqui a análise para determinar o sentido da corrente elétrica, então já determinamos que 20 volts será o nosso gerador, ele dita o sentido da corrente elétrica. 10 volts será receptor. Outra maneira, sempre no gerador, a corrente elétrica sai do terminal positivo, entra no negativo, e no receptor a corrente elétrica entra no positivo. Então, o gerador é o elemento de 20 volts, receptor é o elemento de 10 volts. Exercício 3. A transmissão de energia de uma usina hidrelétrica para uma cidade é feita por um sistema com duplo aterramento. Esse sistema é utilizado para diminuir a perda de energia em virtude da resistência elétrica da linha de transmissão. A seguir, temos um circuito esquemático simplificado.
desse tipo de sistema, está no nosso lado direito. Considere que a usina fornece uma tensão de 100 mil volts. A cidade consome 80 mil volts e os fios de transmissão possuem 1.000 ohms de resistência elétrica. Sabendo que os pontos aterrados, por possuírem o mesmo potencial nulo, podem ser considerados como uma extensão do meio de um fio ideal. Pede-se a corrente fornecida pela cidade. Então, vamos considerar que, como ele fala, podem ser considerados como uma conexão, então esse ponto pode ser considerado que está ligado a esse ponto. Nós temos um circuito simples, um único caminho para os portadores de cargas elétricas. Nossa usina vai ser o nosso gerador, a corrente elétrica sai do terminal positivo, e a cidade vai ser o nosso receptor. Então, a corrente elétrica, então eu fiz o circuito, minha corrente elétrica, a diferença de potência, poderia ter feito corrente elétrica é a soma dos geradores menos receptores dividido pela resistência equivalente, ou diferença de potencial de A até A tem que ser zero. Então, menos 100 mais 1.000 vezes 1, que é a diferença de potencial que ficou nesse elemento, mais 80.000. Cheguei no ponto, o ponto A é o mesmo do ponto B devido à consideração que está no enunciado. Diferença de A é zero, menos 20.000 é igual a 1.000 vezes I, menos 20 vai para o outro lado, fica mais, então 1.000I é igual a 20.000. I é igual a 20.000 dividido por 1.000, é no nosso a corrente elétrica de 20 amperes, a corrente que flui 20 amperes. A queda de potencial nos fios de transmissão. Poderíamos ter feito análise simples, ó. A nossa usina aqui, a nossa rede de transmissão, fornece 100 mil volts. A cidade consome 80.000. Então, essa diferença de potencial de 100 mil para 80.000, 20.000, ficou onde? Ficou no elemento, ficou nos fios aqui que nós consideramos como na rede de transmissão, que tem resistência de 1.000 ohms. Então, a diferença de potencial seria 20.000. Outra maneira é eu calcular a diferença de potencial do ponto B até o ponto C, que é o potencial que ficou na linha de transmissão. R vezes I, o R vale 1.000 ohms, o 20 calculamos que é 20 amperes, 20 vezes 1.000, 20 mil volts. Pessoal, encerramos essa aula rápida, curta, tudo bem? E sobraram mais alguns exercícios para vocês praticarem. Qualquer dúvida a gente conversa na videoconferência.